Olá pessoas, tudo bom? Então, como eu tinha comentado no vídeo anterior, a gente dividiu o vídeo sobre o MEC de pesquisa referente ao projeto de pesquisa em duas partes. Então essa é a parte 2. Então, se você caiu de paraquedas, não sabe direito o que está acontecendo, volta no último vídeo, que é o 2.1, assiste ele, que ele tem toda a explicação de você procurar as bases de dados para ler artigos científicos, para ter uma boa base, para conseguir fazer o teu projeto de pesquisa. E esse daqui é o parte 2.2, que a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo da escrita e fazendo o projeto de pesquisa propriamente dito, tá bom? Lembrando que esses vídeos, então, eles estão parte 2.1, 2.2, eles são um pouquinho mais curtos, tá? E me deixa nos comentários aqui o que vocês preferem. Eles nesse formato mais curtinho, que lembra, a gente ainda tá adaptando o formato, vendo como é que vocês preferem. Ou se vocês preferem os vídeos mais longos, tá bom? Então vou parar de enrolação aqui e, seguindo, bora continuar no vídeo sobre o projeto de pesquisa para você pleitear uma bolsa do MEC de pesquisa, tá bom? Então, sigam aí no vídeo. Então, você pegando essas bases de dados, leiam muito para vocês conhecerem quais são as áreas possíveis de pesquisa. E quando vocês começarem a encontrar uma linha assim que vocês têm interesse e tal, afunilem, comecem a pesquisar mais sobre ela. E daí quando você encontrar uma área que você queira e começar a escrever o projeto, como é que você pode fazer? O que eu acho uma boa recomendação? Ou um professor seu do Brasil, ou se você já tiver contato prévio com um professor, uma parceria entre laboratórios ou algo assim, você também pode pedir auxílio para o seu possível futuro orientador. Isso principalmente no caso se você for pelo MEC de indicação da universidade, tá? A indicação do consulado tem alguns pormenores que às vezes eles preferem que você não entre em contato prévio com o professor japonês e tal, então é um pouquinho complicado. Mas de qualquer jeito, vocês terem um professor que possa te auxiliar durante esse processo de escrita e possa corrigir também, dar algumas ideias. Se você não tiver isso disponível, ou uma própria consultoria acadêmica, ou então com alguns veteranos, com outras pessoas que também estão tentando o processo seletivo, ou que já passaram pelo processo seletivo, para o pessoal dar uma olhadinha e dando algumas sugestões de como melhorar o projeto, e dando umas corrigidas, corrigir o inglês e tudo mais e tal. Então, agora vamos falar bem específico da área do projeto propriamente dito. Não vou falar de cada projeto, porque cada área é extremamente diferente uma da outra. Então, eu vou falar dos projetos de uma maneira geral. O que precisa ter de uma maneira bem geralzona, independente da área que você estiver escrevendo. Então, primeiro de tudo, em qual língua que eu vou escrever o projeto? Na minha opinião, o ideal é você escrever em inglês ou em japonês. Mas é bom vocês darem uma olhadinha no edital que vocês estão tentando, em qual consulado que vocês estão tentando. Alguns consulados liberam para você escrever em português, mas qual é o ponto? Se você for aprovado nessa primeira etapa, projeto, entrevista e prova, você vai ter que pegar esse projeto e enviar para o seu futuro orientador. E se ele for japonês, a probabilidade dele entender português é bem baixa, menos de 1%, a não ser que ele trabalhe com coisas brasileiras, ou seja, um brasileiro aqui. Então, já é bom você já entregar o projeto na primeira fase em inglês ou em japonês, ou nos dois, dependendo muito da sua área. Aí vai depender se a tua pesquisa vai ser majoritariamente em inglês ou em japonês. No meu caso, eu fiz direto em inglês, mandei e tal, e daí eu não precisei traduzir esse projeto depois na segunda etapa. Isso também vai fazer o pessoal do consulado notar que você já tem um domínio da língua, de uma língua estrangeira, e isso já vai somando, né, pra tua pontuação, assim, os caras já veem, bom, eu já tenho um domínio da língua estrangeira e tal. Que se você vier aqui pro Japão só com português, daí é meio complicadinho. Às vezes só com inglês dá, dependendo do seu curso, mas é o ideal você ter um inglês avançado e um japonês minimamente, nem que seja o básico, mas tem algumas pesquisas que vão requisitar que você tenha um nível de japonês muito alto, que nem N1 do JLPT. Já sabemos em qual língua nós vamos fazer o projeto.
Próximo passo, o projeto de pesquisa ele não pode ser muito extenso. Alguns consulados dão um limite de número de páginas que você pode escrever. São 3 páginas, se são até 10 páginas e tudo mais tal. Então, sempre respeite esse número limite, mesmo que pareça pouco, tipo 3 páginas, 2 páginas. Parece pouco, mas obviamente respeite esse limite. Então, para isso, vocês precisam fazer um projeto conciso, mas, tipo, não pode estender muito e começar a viajar, porque às vezes a gente, tipo, se anima com a pesquisa e tem um monte de coisa que dá pra pesquisar naquela área e começa a viajar, porque eu posso ir pra esse lado, eu posso ir pra aquele outro lado, tá? E você não chega em lugar nenhum. Então sejam concisos, saibam o que vocês querem fazer. Outra coisa também que é muito importante, o pessoal da banca avaliadora não são pessoas ultra especializadas na sua área, que nem a banca de exatas eram engenheiros, era o pessoal da área de exatas em geral, não que tinha um químico ultra específico na área que eu estava escrevendo, não. Então, você tem que escrever para pessoas que talvez não entendam os termos técnicos da sua área. Então, se tiver termos muito complexos, muito técnicos, que só quem é da sua área entenda, dá uma discorrida sobre eles, dá uma explicadinha um pouquinho melhor, para que qualquer pessoa que vá ler o seu projeto consiga entender ele sem precisar ficar caçando no Google que é que calinhaca daquele termo técnico que você colocou ali. Outra coisa que é extremamente importante, principalmente para as bolsas do MEC, é por que que você precisa fazer essa pesquisa no Japão e não em qualquer outro lugar do mundo. Isso eles perguntam na entrevista de maneira geral, mas isso eles sempre avaliam também, porque tem muitas linhas de pesquisa que podem ser feitas em qualquer lugar do mundo. Então, a dica é usar como referência professores japoneses e, por exemplo, assim, essa pesquisa é de ponta no Japão. Esse professor em específico, que eu li os artigos dele, tem uma técnica muito única para conseguir lidar com essas questões que eu conseguiria enxergar o que eu quero enxergar na minha pesquisa. E vocês vão ajeitando assim. Por exemplo, jogando um meio que clássico assim. Eu sou da geologia e quero estudar a parte de terremotos. Bom, você pode justificar que o Japão, por ter uma grande atividade sísmica, aqui tem grupos de pesquisa extremamente especializados nisso, com técnicas muito boas. Então, você viria para cá para estudar isso, porque tem uma pesquisa de ponta com relação àquilo. Por isso que é importante vocês lerem artigos científicos de professores japoneses para saber como justificar isso. Mas também é importante ler de outros professores de outros lugares do mundo, para você falar, essa pesquisa também existe em outros países do mundo, mas no Japão tem essa e essa vantagem. Uma coisa que é bem importante ressaltar sobre o projeto de pesquisa é que quando você entrega o projeto de pesquisa e defende ele na entrevista e tal, ele não necessariamente vai ser a sua pesquisa propriamente dita. Às vezes você entrando em contato com o professor, às vezes a linha de pesquisa dele é um pouquinho diferente, ou tem um ajuste aqui, um ajuste ali. Então, esse projeto de pesquisa não vai ser necessariamente aquilo que está 100% escrito ali, pronto, acabou. Não, ele pode ter alterações e tá tudo bem. Esse projeto de pesquisa é principalmente para o pessoal da banca ter noção se você sabe o que você está fazendo, se você tem noção do que é uma pesquisa, e que os caras vão bancar alguém que sabe exatamente o que quer fazer. Não um cara que, tá pirando na maionese, que eu não tenho a menor noção do que tá acontecendo, mas eu quero pro Japão. Daí não funciona muito assim. Então, por isso que o projeto de pesquisa é a parte mais importante desse processo seletivo, do MEC de pesquisa, mas não significa que a sua pesquisa vai ser 100% aquilo que você colocou no projeto. E tá tudo bem. E é importante você escrever sobre algo que você gosta, que você estude bastante, que você domine, porque você vai precisar defender esse projeto em algum momento. Então você precisa ter muito claro o que aquilo significa para você. Tem algumas pessoas que perguntam, eu posso usar o meu tema de TCC como um projeto de pesquisa? Pode, é até interessante porque é algo que você já passou um tempo estudando, ali um meio ano, um ano, e você já tem alguma noção boa do que está acontecendo. Daí, no teu mestrado ou doutorado, você aprofundaria aquele tema de pesquisa. Também pode. Tem gente que
mantém a continuação no mestrado, faz a continuação no doutorado. Tem gente que muda completamente de área, mesmo assim sabe do que tá falando, e tá tudo bem. Então, você pode pegar um tema completamente novo, você pode pegar um tema que você já domina muito, e não tem problema nenhum. O negócio é você ter confiança, domínio e ler muito a respeito para de fato saber o que você tá falando. Para de fato a banca ver, ó, essa pessoa sabe o que tá fazendo. Para quando eles forem sentar e ler o seu projeto, falar, isso aqui tá fazendo sentido, tem um motivo pelo qual você foi no Japão. E é algo que de fato vai trazer bons frutos para a sociedade. Então, isso eu acho que são os pontos mais importantes, assim. Lembrando que a parte, por exemplo, da aplicação, talvez não tenha uma aplicação tão direta. Mas se você for pegar a ciência de base, que é o meu caso, ele não tem uma aplicação tão direta, mas ela precisa ter a ciência de base muito bem estruturada para você começar depois a colocando mais conhecimentos em cima. Tem coisas que foram descobertas e só 50 anos depois que acharam utilidade para coisa. Por isso que precisa investir em ciência de base. Ou você pode ter algo que é extremamente ultra aplicável ali na hora. Então, de novo, você tem que conhecer e saber vender o seu peixe. Essa é a real. Você tem que saber vender o seu peixe, tanto na escrita quanto na hora da entrevista. Mas entrevista a gente fala em outro vídeo, não tem problema. Eu vou tentar focar, porque minha cabeça não é focada, tá? É focar no projeto. Então, acho que um resumão geral é, de fato, se você puder ter experiência prévia de pesquisa, já ajuda muito. Iniciação científica, TCC, empresa júnior, etc. Se não tiver, também não é o que vai te fazer sair do processo seletivo. Mas quanto mais experiência, melhor. Segundo, ler muito artigo. Procurar nessas bases de dados que eu comentei com vocês. Terceiro ponto, ter professores, veteranos e colegas que possam corrigir o seu projeto. Lembrei de uma coisa. Peçam para pessoas que não são da sua área lerem o seu projeto. Porque faz muita diferença. Porque como o pessoal da banca, como eu disse, não é da sua área normalmente, pessoas de qualquer área deveriam entender o seu projeto. Se você, que nem o meu caso, sou química, se eu pedir para só pessoas da área da química lerem, às vezes tem termos técnicos que o pessoal já conhece, já passa batido, pronto, acabou. Mas se eu pedir, por exemplo, para alguém da área da arquitetura ler, vão ter alguns termos técnicos que eles não vão entender. Então, se o meu projeto estiver bem feito, até quem é da arquitetura, da eletrônica ou de qualquer outra coisa vai conseguir sentar e ler, porque vai estar bem explicadinho os termos técnicos. Bom, então, esse é o terceiro ponto, pedir para outras pessoas revisarem o seu projeto. Próximo ponto, escrever ele em inglês ou em japonês, dependendo de como que vai ser o seu foco principal da pesquisa. Se vocês mandarem em português, às vezes não tem problema, mas se vocês já quiserem dar um level up, já manda na língua estrangeira e depois vocês não vão precisar se preocupar com a tradução dele depois. E último ponto conheçam muito bem o que vocês estão fazendo. Seja uma área nova que vocês acabaram de começar a pesquisar, seja uma área que você já tem domínios e que você está há anos estudando sobre ela, mas tenham muita noção, leiam muito e saibam o que vocês querem pesquisar, saibam a hipótese de vocês e saibam onde que vocês querem talvez chegar e qual metodologia que você vai usar para chegar nisso. Eu não vou falar muito hoje sobre metodologias específicas e tudo mais tal, porque isso varia muito de área para área e não é muito o meu foco aqui hoje com vocês. O negócio é falar bem geralzão. Porque a metodologia científica para uma área de direito é completamente diferente de uma metodologia científica da área da química. Então, por isso que é bom vocês conversarem com pessoas da sua área para ver qual que metodologia é mais adequada para o tipo de estudo que vocês estão querendo fazer. Então, acho que é isso, gente. Passei bem geralzão com relação ao projeto de pesquisa. Eu coloquei alguns pontos que eu acho os mais importantes. Espero que tenha sido útil para vocês. Eu acho que eu me cuspi inteira, não sei, mas dane-se. Então, espero que tenha sido útil para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentário, deixa aqui, escrito, manda no DM. Eu não sei em qual plataforma que eu vou subir esse vídeo aqui, mas vamos tentando, vamos descobrindo aos pouquinhos. Então, sintam-se à vontade, tá bom? Qualquer coisa eu vou deixar em algum lugar por aqui, não sei onde. Tem o link do Discord, que a gente tem um canal no Discord, que não é meu, mas eu tô fazendo parte, que é o pessoal que participou do Feira do Japão, que
estruturou junto. E tem bastante gente lá que quer vir aqui pro Japão, não só com a bolsa do MEC, mas com vários meios, várias bolsas por conta própria, etc. E lá a gente tá trocando bastante ideia. Então eu vou deixar o link aqui se vocês tiverem interesse em entrar no server para trocar uma ideia. Não tô lá sempre, mas eu tô lá sempre que eu posso, tá bom? Então, qualquer coisa deixa nos comentários, qualquer coisa que vocês queiram saber e tudo mais e tal. E eu acho que por hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda que a gente vai tentar resolvendo aos pouquinhos. A minha ideia daí é terminar essa sequência com relação ao processo seletivo do MEC. Então, eu ainda quero comentar um pouquinho sobre as provas de línguas, ou como comprovar que você tem a língua estrangeira, né? Porque com o corona a gente não sabe muito certo como é que vai estar. Falar um pouquinho mais de entrevista, falar um pouquinho da etapa quando vai conversar com os professores japoneses, mas esses são temas para os próximos vídeos. Então, se vocês quiserem, também deixem nos comentários, que eu vou tentar fazer na ordem, entre aspas, porque a ordem varia às vezes de consulado para consulado. Então, vou tentar fazer minimamente numa ordem, pelo menos como foi o meu processo. Mas lembre-se sempre de verificar no consulado de vocês qual que é a ordem do processo seletivo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e daqui a pouco, em algum outro vídeo, a gente se vê, tá bom? Beijo, fiquem bem!